temos uma palavra de Deus para a nossa vida, amém? Abra aí no Antigo Testamento, 1 Reis, o capítulo 19, e a partir do verso também 19. Aleluia. Pega a sua espada, louvado seja o nome de Jesus. Abra com paz, alegria, com muito amor nessa noite. No Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 19, e o versículo também é o 19. Com paz, alegria, com muito amor nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Deus no controle sempre. Quantos creem no Senhor, diz amém. Aleluia. Deus é fiel. Quantos acharam? Diz amém. Glória a Deus, vamos lá. Aleluia. Versículo 19. Todos acharam? Conseguiram? Glória a Jesus. Então vamos lá. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e o matou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém até aqui, irmãos? Coloca a sua Bíblia no porta-Bíblia em nome de Jesus, e nós vamos orar um pouco para essa palavra. Quantos crê na palavra de Deus, diz amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Deus forte, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Na tua presença, meu Deus, nós estamos para buscar, meu Pai, a tua face. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, meu Pai, toda glória dada a Deus. Vai orando, vai buscando ao Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toma esta igreja na tua mão, ó Pai. Prepara, Senhor Deus, a nossa caminhada. Prepara, Deus, a palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, Senhor da glória, quebrando, Senhor, as cadeias. Alcança cada coração. Alcança, Deus, cada vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus de mistério, Deus de milagre, Deus de força. Não há Deus maior do que o Senhor. Aleluia. Queima agora, Senhor Deus, Santo de Israel, Santo Deus de poder. Deus está aqui, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Envia, Pai, o exército de anjo nesta noite, Deus, que nenhum mal, nenhuma perturbação, nenhuma força contrária, em nome de Jesus, e todo mal. Isso. Glória a Deus. Acenda. Toma o seu assento. Exalta o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, amém, irmãos? Deus é fiel em tudo que Ele faz. Glória a Jesus. Estaremos aí debaixo do tema sobre a porção dobrada. Quando nós falamos de porção dobrada, lembramos somente de um homem. Esse homem extraordinário, o qual Deus o chamou, até após a sua morte, os seus ossos tinham unção de Deus. Querido, nós vamos falar um pouco sobre chamado. Quando Deus começa a escolher pessoas, Ele vai ao encontro dessas pessoas. E a Bíblia diz que nós temos um profeta cansado. O profeta cansado é Elias. Elias acabaram de pedir a morte debaixo do zimbro. Elias também correu para dentro da caverna, o qual Deus falou com ele com a voz mansa e suave. Elias, a gente percebe que Elias está, aleluia, sufocado.
Elias também está sentindo o peso daquela unção, e a Bíblia diz que ele vai levantar o sucessor, e o sucessor é Eliseu, conhecido como homem de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu estava no campo, junto com as juntas de boi. A Bíblia diz que ele estava com um carro que é o arado. Percebemos que ele está trabalhando, e ele está no seu dia a dia. De repente Elias passa perto dele, e a Bíblia diz que ele lança a capa. A linguagem de lançar a capa no tempo de Israel é dizer: eu tenho autoridade para levantar você. E a Bíblia diz que Eliseu entende na hora, e nunca teve uma pessoa que tivesse o chamado tão rápido aceito. E a Bíblia diz que ele corre e beija Elias. Ele sabe que Elias é o profeta. Ele diz: deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe. E ele foi lá e despediu, vendeu, matou os bois, fez lenha, assou naquele arado, e começou a seguir Elias, e servi-lo. Isso é o resumo. Por que ele queimou o arado? E por que ele assou os bois? Era tudo que ele tinha. Ele entregou os bois para as pessoas, ele deu carne assada. O ato de Eliseu publicamente dizendo: a partir de agora eu tenho nova vida. Toda pessoa que encontra Jesus pelo caminho, ela começa a ter uma nova vida, e essa nova vida vai mexendo com a sua estrutura. E Eliseu, ele recebeu o chamado, mas não recebeu a unção de imediato. Aprendemos com Eliseu que perseverar vale a pena, porque ele vai caminhar na presença de Deus, e vai fazer parte da escola de profeta de Elias. E a Bíblia diz que ali ele vai servir, vai lavar a mão de Elias, vai carregar as cargas de Elias, vai ajudar com a roupa de Elias, vai ajeitar a escola de Elias. A primeira coisa que nós aprendemos, antes de receber a unção, tem que servir. Deus não chama ninguém para ficar parado, Deus chama para servir. Aleluia. Deus não chamou um homem espetacular que estivesse no auge, não. Deus foi no meio do campo, no lugar simples, buscou um homem para fazer ele segundo o coração de Deus, ser a boca de Deus para aquele lugar. O que nós percebemos aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Quando encontramos o Senhor, aleluia, não temos outra coisa a fazer a não ser seguir o chamado. O chamado de Deus, aleluia, é carimbado em nós. Ele está no nosso DNA, ele está no nosso RG, ele está na nossa essência. O Senhor, quando ele encontra o homem, já era. E a Bíblia diz que Eliseu começa a sua caminhada. Ele vai ver Elias, ele vai aprender com Elias. Quantos homens, quantas mulheres não querem aprender com o tempo, com o processo? Porque Eliseu vai entender, aleluia, que unção não é por força, a unção é por intimidade. Intimidade leva tempo, ele precisa aprender o caminho. Eliseu vai mostrar para ele, Elias vai mostrar qual é o caminho que Eliseu precisa ir. E a primeira coisa é obedecer, a primeira coisa é ser humilde debaixo da palavra do Senhor. Eliseu não quer voltar, porque ele já dispensou a vida antiga, aleluia. Nunca teve alguém que tivesse tanta convicção do chamado na Bíblia quanto Eliseu. E a Bíblia diz que ele vai caminhar, ele vai ficar tão maravilhado na escola, que ele vai seguir Jesus, ele vai seguir Elias, até Elias ser arrebatado para o céu. O que nós aprendemos com isso? Nós devemos focar naquilo que o céu proporciona para nós. A Bíblia mostra, queridos, que o Senhor, ele busca corações quebrantados, pessoas disponíveis, porque quando Deus te chamou, ele sabia que você não era onipresente. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, ele conhece as suas limitações. Por isso mesmo ele não te chamou pelas habilidades, ele te chamou para vencer com o poder dele, porque ele tem. Eu tive que mudar a palavra, aleluia, estou tentando pregar algo, mas o Senhor está falando de chamado de pessoas que abandonaram e deixaram a sua ferramenta para trás.
É isso que eu vou entregar nessa sexta-feira em nome de Jesus. Porque este homem queria porção dobrada, ele queria ferramenta dobrada, e realmente ele exerceu um chamado glorioso. Mas o meu Deus nessa noite vem chamar a atenção, que a ferramenta que Deus te entregou é emprestada, aleluia. É importante você compreender isso, aleluia. A unção ela vem do céu, não é um homem, querido, aleluia, é Deus que faz, não é um homem que escolhe, é o Senhor que libera do céu. E essa unção, querida, ela te acompanha, ela vai te acompanhando, e você não consegue mais, aleluia, viver no mundo como era antigamente. Você não percebeu nada não, Deus te encontrou no caminho, Deus te pegou na esquina, aleluia. Não adianta, está no seu DNA, está no seu coração, Deus te chamou. Queimos boi, queimos arado, aleluia. O que nós iremos queimar nessa noite e deixar para trás para seguir Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus irá cobrar você essa unção que veio do céu, aleluia. Escute bem, Eliseu agora vai passar uma jornada essa de aprendizado. Todo aquele que quer ser honrado por Deus na terra, ele precisa aprender o princípio de servir. Jesus ensinou para nós servir, e ele diz que o menor, aleluia, é o maior no reino dos céus. Ele diz também que aquele que quer ser primeiro, sirva a todos. Quanto mais o Senhor o chamar, quanto mais o Senhor entregar, é para servir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ser alistado para o exército de Deus é um privilégio, aleluia. Às vezes nós não enxergamos. A vida de Eliseu começa a mudar. O encontro com Deus faz com que a nossa vida vira de cabeça para baixo, mas depois as coisas vai te acertando, depois as coisas vai clareando, e você começa a perceber e falar como Salomão: tudo é vaidade, tudo passa, é vapor. A vida passa rápido, querida, a vida passa acelerado. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente percebe que não conseguimos honrar o céu na terra, aleluia. Mas nesta noite eu venho aqui na autoridade de Deus te dizer que Deus passou, aleluia, perto de você e lançou a capa, e você começou a seguir a jornada, e Ele te entregou a unção sobrenatural. Essa unção ela pesa, aleluia. Por isso não consegue ficar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, em paz, porque há um Deus no céu todos os dias, através do Espírito Santo, ministrando em seu coração, aleluia. O seu coração, querido, pertence a Deus. O chamado é glorioso, é o Senhor que está te chamando. Não adianta você correr da voz de Deus, da mão de Deus, que Deus te pega. Deus te conhece, Deus conhece o endereço da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece o seu DNA, aleluia. E nesta noite eu vejo o Senhor, pessoas com um chamado glorioso, pessoas com ministério glorioso, mas abriu mão, aleluia. Deus diz nessa noite: queima os bois, queima as lenhas, queima o arado, e siga o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muita gente ainda que não conhece Jesus, aleluia. Ser chamado por Deus, aleluia, é algo glorioso, é algo tremendo, o qual temos que mudar a ótica. Ser crente não é só sofrimento. Ser crente é entrar em batalhas já vencidas, vencida pelo sangue de Jesus, vencida pelas guerras, aleluia, que qual vem por causa do nome de Jesus. Só que o Senhor guarda. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Você só precisa estar no centro. Pastor, qual que é a vontade dele? A vontade dele é que você esteja com ele. E quem tem intimidade com ele sabe aonde pode ir. Quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. O Espírito do Senhor precisa dirigir a sua vida. O mundo é uma selva, e andar na escuridão podemos tropeçar. Salmo 119 vai dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra que ilumina o seu caminho. Porque muitos tropeçam, porque não conseguem diferenciar.
não consegue diferenciar uma coisa da outra. O que é pecado para Deus? Pecado para Deus é errar o alvo. Aleluia, às vezes erramos o alvo, por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque ele está mentindo. Todos foram destituídos da glória de Deus. Então pecado é errar o alvo. Transgressão é saber o que é certo, aí é quem já conhece a palavra e fazer errado. Iniquidade é transformar a maldade, o mal em bem, e já como um novo estilo de vida. Aleluia, mas eu e você não. Eu e você fomos chamados para um propósito. Eliseu vai continuar caminhando, e a Bíblia diz que Elias, em certo momento, vai tentar separar de Eliseu. A Bíblia diz que ele chega em Gigal, um lugar, uma terra, uma cidade, e Elias diz: fica aqui, porque tu sabe que Deus irá me tomar da terra. E Eliseu: não, de maneira nenhuma te deixarei. A Bíblia diz que Eliseu vai caminhando, porque Elias vai dizer: Deus me mandou para Jericó, eu preciso ir. Você percebe que Deus manda na vida do profeta, que Deus manda na vida daquele que obedece. Ele passa por Betel, ele passa por Jericó, agora ele vai até o Jordão, e Eliseu está ali presente. Eliseu entende que ele precisa ajudar aquele profeta. Ele entende que a perseverança, aleluia, é algo sobrenatural, e a unção que está sobre Elias envolvia Eliseu. A unção que estava sobre Elias trazia confiança para ele, presença, e ele ia. Ele não estava com má intenção, ele não queria ser mais que Elias, não queria isso não, ele só queria estar perto de Elias e seguir o chamado. E a Bíblia diz que eles vão chegar perto do Jordão, e Elias vai tirar a sua capa, vai ferir o Jordão e vai atravessar o rio seco. Chegando do outro lado só está os dois, e Elias vai perguntar para ele: pede o que tu queres. E ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Isso é ousadia, isso é coragem. Porção dobrada de Elias, um dos maiores profetas, venceram 450 profetas de Baal. Agora Elias está ali, e ele mesmo diz: dura coisa pediste, mas se me veres. Aí a Bíblia diz que de repente eles são separados, e vem carros e cavalos de fogo, e um redemoinho vai se separando eles, e levantando e levando Elias para o céu. Aleluia, um arrebatamento sobrenatural que Eliseu viu. Todos aquele que tem chamado grande vai ver o sobrenatural diante deles. Moisés viu a sarça ardente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão viu os dias de Jesus em seu tempo, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós pedimos para Deus abrir nossos olhos espirituais, para que possamos ver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Elias sobe aos céus, e a capa cai na terra. Pastor, o que significa? A unção é para usar na terra. A unção não é para andar nas ruas de ouro. A unção não é para ficar perto do trono. A unção é para a terra. Elias sobe, mas a capa desce. E a Bíblia diz que Eliseu pega no meio da poeira, coloca aqui nos ombros, e ele não está entendendo nada ainda, bispo, que ele começa a orar: onde está Deus? Elias, ele rasga a sua capa, porque ele não quer separar de Elias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque a lealdade de Eliseu ultrapassa, aleluia, a vontade de substituir Elias. Louvado seja o nome do Eterno. Ele rasga, ele está orando: Deus, aonde está? Por isso que alguns vão dizer: Deus deve ter arrebatado ele e colocou ele em algum lugar, em algum monte, aleluia. Mas eles procuraram e não acharam, e a unção dobrada veio sobre Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem começou a andar por aquele lugar. Israel, lugar de idolatria. Israel, a parte do norte. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que Israel está dividido: Judá é o sul, Israel a parte norte, e Eliseu
Eliseu é o responsável para pregoar a palavra do Senhor, para dizer sobre a vontade de Deus, num tempo de idolatria, num tempo de escassez, aonde reis, grandes reis desviaram o povo de Deus, mas o Senhor, aleluia, levantou Eliseu, e nessa noite o meu Deus manda te dizer: seja a boca de Deus na terra, aleluia. É assim que Deus faz. Aquele homem vai começar uma jornada extraordinária, porque a unção faz isso na nossa vida. A unção leva onde você nunca imaginou estar. A unção faz você fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Só que há um tempo, há um preço a ser pago. Aleluia. E você tem que lutar para que eles não arranquem essa capa de ti. Porque muitos querem arrancar a capa, como fizeram com José. Mas essa unção é espiritual, e você tem que crer nela. Você precisa esperar no Senhor. Aleluia. Ele esperou. Ele vai estar ali naquela terra de Jericó, naquele mesmo lugar que caiu as muralhas. Só que os homens de lá vão dizer: a água é contaminada e a terra é estéril. Aí começa o ministério dele. Ele vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a química. Ele pede para trazer sal, e ele vai deitar sal nas águas, e as águas serão curadas. O Senhor Deus já começa a confundir as pessoas, aleluia, fazendo coisas sobrenaturais através da vida dele. E Deus quer fazer isso na igreja. O Antigo Testamento Deus levantava os profetas, aleluia. Agora no Novo Testamento o maior profeta é Cristo, falando através da sua vida, aleluia. Ele é o sumo sacerdote, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem te chamou foi ele. Quem levantou a igreja foi ele. Quem fundou a igreja foi ele. E foi num momento glorioso de ensinamento. Os apóstolos que ali estavam com Jesus passaram naufrágio, passaram luta no barco, viram demoniados sendo libertos, viu o poder de Deus, multiplicação do pão, aleluia. E Jesus está perguntando para eles: quem vocês acham que eu sou? Identidade, intimidade com alguém que você conhece. E a Bíblia diz que Pedro vai dizer: tu és filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer: não foi carne e nem sangue que revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Ele está falando do Espírito de Deus. E Jesus vai falar algo glorioso que ele vai dizer que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E sobre esta revelação Deus coloca, aleluia, a igreja de Deus. A igreja do Senhor tem a chave do reino dos céus. Por isso que a igreja, ela anda na contramão do mundo. Ainda que estejamos no mundo, seremos incompreensíveis. O problema é quando você quer parecer com o mundo para ser bem aceitável. Isso aí dá um problema danado para a sua vida, porque você começa a perder a identidade, e você mesmo começa a perder quem você é, porque as pessoas querem que você esqueça quem te chamou. Aleluia. Quanto mais o Senhor te chamar, mais a luz irá brilhar. Quanto mais unção você vai ter, mais as trevas serão dissipadas. O Senhor, Ele quer homens e mulheres fortes na presença dEle. Ele quer pessoas para superar, aleluia, lutas, percas, dificuldades. Nós sabemos que nem tudo é para sempre, a não ser a salvação que é eterna. Nós percebemos, louvado seja o nome do Senhor, no mundo de hoje, quantas pessoas acreditam que é roubando a capa de alguém, puxando o tapete de alguém, ou forçando, ele vai conseguir receber a unção. Não, ele até consegue um diploma, ou talvez ele pode comprar pela internet um anel, mas ele não consegue a unção de Deus. A unção de Deus, querido, ela é conquistada pela entrega. E a unção de Deus é uma ferramenta sobrenatural, o qual todo crente precisava experimentar. Está acabando e nós vamos vencer a batalha. A Bíblia diz que Deus usa Eliseu em revelação, que toda vez que o rei sírio Ben-Hadad II está no seu quarto ou planeja alguma coisa,
contra Israel. A Bíblia diz que Eliseu manda o mensageiro dizendo: não passa por tal lugar, se prepara porque há uma emboscada. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu, ele é o porta-voz de Deus, ele está ali para ouvir o Senhor falar e entregar o recado do Senhor. Ainda quando Israel desviou, Deus nunca abandonou Israel. Ainda que Israel levantou altares estranhos, idolatria, Deus nunca abandonou Israel. Assim o Senhor é conosco. Ainda que nós não compreendemos, temos fraqueza no meio da caminhada. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas abriram mão? Por algum motivo ou outro, A, B, pode ser N motivos. Mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar. Se foi calúnia, Jesus foi caluniado. Se foi agressão, ele foi espancado. Se foi cuspe, ele foi cuspido. Tudo aquilo que pudesse fazer com o Filho de Deus eles fizeram, para que eu e você nessa terra não venhamos nos importar com as coisas que podem sobrevir sobre nós. E às vezes nós queremos zelar pelo nosso nome, queremos zelar pela nossa vida, e esquecemos que não adianta. A única coisa que Deus importa é que você esteja firme na presença. Aleluia. Você não controla ninguém, nem coração, nem pessoas, mas você consegue decidir permanecer em Deus, permanecer na palavra, até que o Senhor venha para buscar a igreja do Senhor. É decisão ser crente e permanecer. Você também pode decidir ser feliz, sabia disso? Que a felicidade é subjetiva. O mundo que vai criando critérios, por isso que as pessoas são frustradas. Quem é solteiro quer casar, está frustrado. Quem é casado quer separar porque não aguenta. E a gente vai percebendo, o jovem quer ter vida adulta, o adulto quem dera pudesse voltar a ser jovem. Assim como é tudo que acontece na nossa vida. Agora você precisa decidir ser feliz com o que você já tem, com aquilo que você decidiu para a sua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo decidiu ficar só. Aí eu descobri, lendo a Bíblia, tanta coisa que aquele cara passou, que aquele homem passou, que a unção que estava sobre ele não cabia um casamento. Passou loucura, eu estou falando, é revelação de Deus. Não tem como um homem ser preso a quantidade de vezes que foi, apedrejado, quase morto, aleluia, andando pela Ásia, andando para lá e para cá, louvado, falando com o rei. Não tem como que ele ia zelar por um casamento? Aí nós percebemos, louvado seja o nome de Jesus, que Deus surpreende e usa um homem que não casou para falar de casamento. Nós temos critérios que não cabem para o crente. Você tem que viver a sua vida com Deus. A vida com Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor, ela é conquistada todos os dias. Aleluia. Às vezes o cônjuge não quer seguir a Deus. Às vezes a família não quer servir a Deus. Sabe o que você tem que ser? Feliz. Porque ainda há uma esperança para a sua casa. Porque Paulo diz para o carcereiro: se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. A luz, querido, louvado seja o nome do Senhor, o que pode vir sobre a tua vida pode alcançar os seus. Mas nós começamos a imaginar um monte de coisa. Aleluia. Pastor, estou pagando preço, que eu queria ver a minha família na igreja. Estou pagando preço para Deus abrir essa porta. Querido, não precisa pagar esse preço, só fica na vontade de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, porque o ser humano é teimoso. Quanto mais o seu filho vê que você é crente, ele não quer servir a Deus. Quanto mais, querido, louvado seja o nome do Senhor, alguém da tua família ver a unção de Deus na sua vida, não quer servir a Deus. Não é você, é o Espírito do Senhor. Deus, Ele tem os seus métodos. Ele pega os seus, põe ele no joelho. Ele pega os seus nas esquinas. Todos os dias eu falo isso com Deus. Deus, eu ensinei X coisa, mas tocar no coração é o Espírito, tocar na mente é o Espírito, forjar o caráter é Jesus. Já não é comigo, meu Deus, mas eu estou prostrado pedindo ao Senhor para que segure em nossas mãos. Servir a Deus é bom demais. Aleluia. Servir a Deus é maravilhoso.
Nós ficamos debaixo de batalhas espirituais e quase não dá tempo de experimentar o frescor do Espírito de Deus, o cheiro do perfume de Jesus. Jesus passou lá na sua casa, passou na sua casa hoje, passou na sua casa de madrugada, e talvez você nem sentiu, nem percebeu, mas Ele te visitou. Aleluia, Jesus nos visita, o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. E às vezes nós estamos na correria, nós temos tanto problema, trabalho, ocupações, que não conseguimos olhar para o céu. Em algum momento você para e começa a olhar a sua vida, da onde Deus te tirou, da onde Deus, aleluia, te arrancou, e hoje fez algo na sua vida. Eu sou grato a Deus a tudo que Ele faz, e tudo que Ele fez até hoje. E qual é o meu pensamento? Está na presença. Todas as promessas cumpriram? Não. Mas eu não estou focado na promessa, eu estou focado naquele que realiza. Porque se tiver o arrebatamento, estaremos com Ele na glória. O que você tem que estar é pronto. Aleluia. Como que eu vou estar pronto? Crendo. Creu em Jesus. Aleluia. Condutas, vidas, é aqui na terra. A Bíblia diz que um ladrão na cruz, ele consegue reconhecer Jesus como Salvador. Lá não deu tempo dele fazer a obra. Lá também ele não deu tempo de batizar nas águas, mas deu tempo de ver o Mestre e receber uma das maiores promessas: que estarás comigo no paraíso. Naquele dia, dependendo da tradução, ou hoje mesmo estará comigo no paraíso. É assim que o Senhor faz com aquele que reconhece que Ele é o Senhor. Amém? Quando nós olhamos os nossos pecados sobre Ele e Ele não merecia, isso nos faz servos e filhos. O que Deus quer é gratidão. O que Deus quer é que nós, todos os dias, glorificamos o nome do Senhor, e dizendo obrigado pelas lutas, e obrigado, Senhor, também pelas vitórias. Se eu estou de pé até hoje, é a mão do Senhor. Aleluia. As pessoas da sua casa precisam ver o brilho de Deus na sua vida, precisam ver o Senhor na sua vida. Então tenha sabedoria. Hoje eu estava com bastante palavra para dizer algo dentro de casa. O Espírito do Senhor diz: não libere nenhuma dessas palavras que você quer, e só fique em silêncio. Tem hora que você tem que comer o pão da amargura e segurar, porque Deus trabalha a seu favor, e Jesus está trabalhando na sua casa e na sua vida. Receba a unção sobre você, receba a presença de Deus. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai acender um fogo sobre a tua vida, vai acender os corações, o qual se apagar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós sejamos uma lamparina acesa de azeite, aleluia. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. Que tenhamos azeite, querido, aleluia, em reserva, porque a lâmpada não pode apagar. Exalte o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, querido? Lembrar os irmãos, domingo nós temos a nossa Santa Ceia, consagração dos dizimistas. Em nome do Senhor Jesus, não falte, traga os irmãos, convide aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Às vezes é um momento também de reconciliação. Eu deixo aqui o convite para os irmãos. Lembrando também que no dia 18, 19 e 20 de setembro, teremos mais um ano para a honra e glória do Senhor, desse ministério onde Deus tem honrado, onde almas têm sido alcançadas, onde Deus, querido, tem honrado essa porta e esse ministério. Então, no dia 18, 19 de setembro, o aniversário da nossa igreja, e você é o nosso convidado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. A nossa igreja tem um lema que diz: que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai,
que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês e que Deus abençoe.